estou comprometido, vou discipular nas casas, na igreja ou em qualquer lugar, pregando, ensinando e batizando em nome do Senhor Jesus. Eu estou comprometido, vou discipular, em grandes ou pequenos grupos vou estar, compartilhando a graça redentora expressada lá na cruz. A ordem o Mestre já nos deu, fazer discípulo é a missão. Não há mais tempo, igreja, a perder. Vidas clamam e carecem da salvação. Eu estou comprometido, vou discipular nas casas, na igreja ou em qualquer lugar, pregando, ensinando e batizando em nome do Senhor Jesus. Vamos, neste momento, convidar o pastor Ney Ladeia para ser um canal de Deus para falar aos nossos corações, como fez durante a Assembleia da Ordem, nos abençoando grandemente. Pastor Ney é um amigo desde a década de 90, que nos conhecemos quando ainda era adolescente, na melhor cidade do mundo, Itaquitinga. Na época tinha 14 mil habitantes, hoje tem 15 mil, minha cidade, a 100 quilômetros do Recife. E ele ali foi pregar e nos conhecemos. Um pouco depois fui para o seminário, aos 17 anos, e tive a alegria de tê-lo como professor de administração eclesiástica e de teologia sistemática. E foi altamente agregador e abençoador para a minha vida. E depois de um tempo, em alguns momentos também, estive junto como monitor e colaborador dele na cátedra. Esteve no meu casamento como um dos celebrantes. E também trabalhamos junto no escritório da Convenção Batista de Pernambuco. Na época estava na gestão administrativa e financeira, ele como presidente, mas já tinha servido como secretário-geral da Convenção, também secretário-geral executivo da Predial e também avançando no trabalho em termos de academia, mestrado, doutorado, é formado também em administração, mas acima de tudo um homem de Deus, de simplicidade, acesso pleno, coração guiado por Jesus, casado com a Alice, pai de Ana Larissa e de Tamires. E nós queremos louvar a Deus por sua vida, pastor. Obrigado por sua presença. Atualmente ele é presidente da Convenção das Igrejas Batistas Brasileiras dos Estados Unidos, da qual ele foi executivo, assim como também da Ordem dos Pastores, mas agora está como presidente. Peço que os irmãos fiquem em pé, por favor, para orarmos pelo querido pastor Ney, para que o Espírito Santo nos conduza nesse tempo e nesse momento e o use, como fez durante a Assembleia da Ordem. Todos nós fomos profundamente abençoados por sua vida. Quem deseja ouvir a voz do Senhor falando ao coração, diga amém. Deus, obrigado pela vida do teu filho, o pastor Ney. Obrigado pela instrumentalidade dele em humildade, sempre com a premissa de João Batista: importa que o Senhor cresça e que nós e que ele diminuamos. Portanto, o instrumentaliza mais uma vez e fala de forma muito especial aos nossos corações, porque nós queremos mais do que nunca ouvir a tua voz através do teu filho. Obrigado por este momento, no nome de Jesus, amém. Nós vamos então passar a palavra para ele. Nesse momento eu até lembrei, pode sentar, lembrei que da minha vinda para cá, quando da Secretaria-Geral, ele foi um dos que pôde fazer a indicação, e eu costumo dizer que Deus o usou, entre outros, para que, de acordo com a direção do Espírito Santo e compreensão dos batistas baianos, nós estivéssemos aqui, na época, na Secretaria-Geral. E outro destaque é que ele pregou na minha primeira Assembleia enquanto secretário, 2014, em Itabuna, e o pastor Roberto Amorim, que daqui a pouco apresentaremos, pregou em 2015 em Piauí, e ter os dois conosco numa mesma Assembleia é, para nós, bom demais, abençoador. Deus o use. Pastor, muito obrigado por essa apresentação tão carinhosa. Ainda bem que o pastor Ivaldo começou dizendo que era meu amigo, e aí os irmãos já entenderam o resto, né? Amigo fala assim do outro, né? Fala com carinho, e eu agradeço todo o carinho, todo o apoio e o privilégio de poder estar aqui.
Estar aqui em terras baianas é uma oportunidade que a gente não perde em hipótese nenhuma, né? Me sinto em casa, embora um pouquinho longe da minha cidade de Itapetinga, mas pelo menos estou na Bahia, estou em território baiano. Eu estava comentando com os pastores na ordem que, mesmo durante o tempo em que eu estive em Pernambuco, fui executivo da convenção, toda vez que eu ia a Petrolina, eu tinha que atravessar a ponte para pisar na Bahia. Pelo menos eu tinha que respirar um pouquinho do ar da Bahia, aquilo me revitalizava, me animava novamente para continuar na minha caminhada. Mas é muito bom estar na minha terra, é muito bom estar aqui. Trago o abraço da minha família, de Alice, que não teve a felicidade de nascer na Bahia, mas pelo menos foi compensada por casar com um baiano, né? Coisa que ela agradece a Deus diariamente, eu sei disso. Então, ela pediu que transmitisse o abraço dela. Estamos completando agora em julho 35 anos de casados. E das minhas filhas também, e da nossa igreja ali, a Primeira Igreja Batista Brasileira do Sul da Flórida, PIB Flórida. Estou à disposição para receber os irmãos quando quiserem fazer uma visita à Flórida. Quando for à Flórida, lembre-se que mais interessante que visitar a Disney é visitar a PIB, certo? Pode ter certeza disso. Não deixe de incluir aí no seu roteiro. Mas a verdade é que é um privilégio estar aqui, alegria estar com os irmãos, rever amigos muito queridos, com Arnaldo e Dai, estou vendo ali, pessoas assim que a gente ama de longa data, muitos amigos queridos que eu reencontro aqui, estar com o pastor de minha família, pastor Neilton, e a alegria de poder celebrar esse tempo de reencontro, esse tempo de alegria. Ontem a gente estava cantando parabéns para a Juliana, né? Fez aniversário ontem. Então são coisas que deixam a gente se sentir muito bem e muito feliz. E eu estava dizendo para o pastor Erivaldo que a cereja do bolo, o bônus, foi além de estar aqui, poder ouvir o pastor Roberto, né? Roberto é meu amigo, meu pastor, meu professor, uma das pessoas a quem eu mais admiro nesse mundo, uma pessoa muito querida, muito querida. Estar ao lado dele é um privilégio, é um presente de Deus para mim. Eu louvo a Deus pela vida dele, que é uma inspiração para a minha vida. Então, estar aqui é um privilégio realmente. Mas, é claro, também é um encargo, também é uma tarefa, né? E eu peço aos irmãos que estejamos juntos em oração para que Deus use esse tempo para falar ao nosso coração. Quando nós pregamos, nós não falamos aos outros. Nós compartilhamos a palavra de Deus de um modo que ela passa primeiro por nós, para depois chegar aos outros. E o meu desejo é que essa palavra fale ao nosso coração e nos faça bem ao longo desse tempo de caminhada juntos aqui. Como a minha tarefa, a minha missão é estar com os irmãos todas essas manhãs, a partir do tema Eu Vou Discipular, e da proposta de sermos discípulos, deixe-me apresentar para os irmãos qual é o nosso plano de trabalho. Discipular é a oportunidade de replicar parte da nossa vida na vida de alguém. Discipular é replicar em mais alguém aquilo que aprendemos, aquilo que somos e aquilo que vivemos. É um conceito muito mais profundo e muito mais intenso que apenas a ideia de ensinar, apenas transmitir informações. O que Jesus fez ao longo de seu ministério foi fazer discípulos. Discípulos que com ele estavam, que com ele caminharam e que dele aprenderam e receberam muita coisa. Mesmo percebendo que alguns daqueles aprendizados só tenham vindo à tona posteriormente. Mas aquilo que Jesus foi semeando em sua caminhada com os discípulos produziu aqueles homens que fizeram nascer a igreja pela ação do Espírito Santo e deram início a essa chama que tem alcançado o mundo ao longo de 2000 anos. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava certo não apenas do poder e da capacitação que viria do Espírito Santo para que essa igreja avançasse, mas também estava certo do trabalho que ele fazia na preparação de seus discípulos. E ele sabia que aqueles homens, conquanto falhos e limitados, dariam continuidade à sua obra. Fazer discípulos é algo intencional, fazer discípulos é algo contínuo, fazer discípulos é algo coerente. É algo que tem a ver com aquilo que nós falamos, mas tem a ver com aquilo que nós somos e aquilo que nós vivemos. Mas eu queria então caminhar da seguinte forma: se a ideia do fazer discípulo é replicar aquilo que eu sou,
Eu queria que começássemos pensando exatamente no trabalhar de Deus naquilo que eu sou. Nós não podemos esperar sermos tornados perfeitos para discipular, mas devemos viver um processo contínuo de aperfeiçoamento, sendo feitos por Deus cada dia melhores, para que nessa caminhada também discipulemos a outros e outros caminhem conosco nesse processo de aperfeiçoamento. Por isso Paulo escreve a Timóteo e diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nosso ponto de partida então é que nós caminharemos pensando sobre esse processo do agir de Deus e do trabalhar de Deus em nós, tornando-nos aptos e então usando-nos para fazer discípulos, reproduzindo-nos na vida daqueles com quem caminhamos e a quem intencionalmente influenciamos na caminhada cristã. Então eu queria que a gente pensasse nessas manhãs, primeiro sobre o fato de que fazer discípulos nasce de nosso contato com a palavra de Deus. Em seguida, amanhã pensaremos sobre o fato de que fazer discípulos cresce em nosso relacionamento com Cristo, para que então caminhemos no sábado para lembrar que fazer discípulo manifesta-se no modo como nós vivemos. Nasce do nosso contato com a palavra de Deus, cresce em nosso relacionamento com Cristo, manifesta-se no modo como nós vivemos. Então eu queria tomar como ponto de partida hoje nosso relacionamento com a palavra de Deus, com aquilo que começa a nos forjar e a nos formar e a nos tornar aptos a ser discípulos de Cristo e formadores de novos discípulos. Queria que os irmãos ficassem de pé mais uma vez. Eu queria que lêssemos os 2 primeiros versículos do Salmo 1. Se bem que poderíamos recitar, né? Eu sei que os irmãos conhecem muito bem, mas o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Os irmãos podem se sentar. A ideia é pensarmos exatamente nesse homem bem-aventurado, marcado pela lei do Senhor. Eu quis ler esse texto, mas para ser muito sincero, na verdade, o texto base do sermão não daria para ler de uma vez só. Eu queria me basear no Salmo 119. Então, como não dá para a gente ler o Salmo todo, eu queria que usar esses 2 primeiros versículos, mas eu quero que você tenha a sua Bíblia aberta ou acessada aí no Salmo 119, porque na verdade nós vamos caminhar por esse Salmo ao longo de nossa mensagem de hoje. O Salmo 119 é, para mim, um texto extraordinário. Eu sei que o irmão lê frequentemente, quase que diariamente esse salmo, sei que os irmãos também familiarizados com ele, certo? Eu conheci um pastor que disse que a comida preferida dele é salmão. E quando ele vai à Bíblia, um salmão maior que esse não existe, certo? Então, o Salmo 119 é, sem dúvida, de uma riqueza e de um sabor extraordinários. Recomendo sua leitura. Recomendo que o irmão frequentemente volte a esse salmo, e ele me encanta e me impressiona. Eu queria então que a gente agora começasse acompanhando os primeiros versículos do Salmo 119, aquele primeiro pedaço, aquela primeira parte do salmo que diz o seguinte: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Sob vários aspectos, o Salmo 119 é um dos textos mais extraordinários da Bíblia, por várias razões. Uma das razões é o aspecto literário, o aspecto poético. A pessoa que escreveu esse salmo construiu uma poesia e caprichou, mas caprichou mesmo no modo como ela foi escrita. Você tem, na verdade, sua Bíblia talvez tenha assim dividido, você tem 22 pedacinhos, certo? 22 perícopes, já perceberam isso? Tem 22 pedaços, e no início de cada pedaço você tem um nome. Não é o nome de quem escreveu,
certo? Na verdade, ali você tem as 22 letras do alfabeto hebraico. Por isso, o primeiro pedaço é Aleph, depois Bet, depois Gimel, depois Dalet, e por aí vai. Você vai seguindo ali as letras. E por que é feito assim? Porque cada uma dessas perícopes, cada um desses pedaços, composto de 8 versos, tem todos os versos começando com a mesma letra, em hebraico, claro, certo? Em português você não vai encontrar isso, mas se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai perceber isso. Então, todos os 8 primeiros versos começam com a letra Aleph. Depois os outros 8 começam com a letra Bet. Depois os outros 8 com a letra Gimel. E assim com todas as letras do alfabeto hebraico. Uma obra de arte. Uma peça de literatura extraordinária. Muito bem construída e muito bem feita. Um poema lindo. Não apenas isso. Como ele escreve todos esses versículos falando de um assunto só, porque falam de um mesmo assunto, que é a palavra de Deus, o Salmo tem uma riqueza de vocabulário fantástica. Ele consegue encontrar diferentes palavras significando a mesma coisa, ou mais ou menos a mesma ideia. Então ele usa, por exemplo, Torá, que é traduzido geralmente por lei, tem um sentido de direção de Deus, de instrução. Ele usa Adá, que significa testemunhos, preceitos. Ele usa Pikudim, que é o plural para mandamentos. Ele usa Rok, que significa estatuto, ordenança. Ele usa Mitzvah, que é mandamentos, leis, ordenanças. Às vezes faz um trocadilho com Mixpat, que significa juízos. Outras vezes ele usa Davar, que é palavra. Outras vezes Imra, que é palavra, especificamente palavra de Deus. Outras vezes Ruká, que significa estatuto, ordenança. Eu admiro, inclusive, quem teve o cuidado de traduzir esse salmo, usando palavras diferentes para não ficar um negócio muito repetitivo. E ainda bem que nossa língua portuguesa também é rica em termos de vocabulário. Mas perceba que no nosso português você vai encontrar a hora ele falando de preceitos, de estatutos, de mandamentos, de leis, de normas, mas na verdade a ideia é a mesma. Todas estas expressões se referem à palavra de Deus. A pessoa que escreveu esse salmo era apaixonada pela palavra de Deus. Era encantado com a palavra de Deus. E ele reflete isso no modo como ele fala, de maneira apaixonante e contagiante. Ele mostra o modo como essa palavra faz diferença na sua vida e na sua história. Eu queria então, nesse tempo de que dispomos aqui, pensar sobre alguns efeitos dessa palavra e do contato com essa palavra em nossa vida. E nós vamos ver nesses salmos as referências a isso. Longe de mim esgotar esse salmo nesses poucos minutos aqui. Mas eu queria pelo menos destacar alguns pontos e quero que os irmãos caminhem comigo nesse salmo. Ele lembra, por exemplo, que a palavra de Deus proporciona direção. A palavra de Deus proporciona direção. E em vários versos essa ideia está presente. É através das Escrituras que nós aprendemos a ler com mais clareza o mundo. É através da palavra de Deus que aprendemos a discernir melhor as coisas. É a palavra de Deus que nos dá sabedoria para interpretar a realidade de modo mais claro, de modo mais nítido. É a palavra de Deus que nos dá a condição de perceber a verdade, inclusive encoberta por trás de circunstâncias. Essa capacidade de enxergar além, essa capacidade de ver mais fundo, essa capacidade de compreender a situação, essa capacidade de identificar as coisas com mais completude. Ela brota justamente da palavra de Deus. Um Deus que sempre quis se revelar. Um Deus que sempre quis clarear as coisas para nós. Um Deus que promete, quando nós o buscamos, Ele ensina e Ele mostra. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, um texto que conhecemos tão bem, do qual gostamos tanto, Deus promete: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O nosso Deus é um Deus que revela. E que revela a verdade quando nós o buscamos e quando vamos à sua palavra. Então, veja o que o salmista diz no Salmo 119. Dê uma olhadinha nos versículos 99 e 100. O salmista percebe que a sua capacidade de ler a realidade supera
até mesmo a capacidade de gente estudada e de gente experiente. E ele diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. É provável que você conheça pessoas que não tenham tido a oportunidade de estudar muito, que não tenham tido a oportunidade de adquirir conhecimento por outras vias, mas que são apaixonadas pela palavra de Deus. E você certamente se encantou com a sabedoria com que essa pessoa vive. Como essa pessoa consegue ler a realidade, interpretar as situações, identificar os melhores caminhos, encontrar as melhores alternativas. Porque a palavra de Deus, ela nos dá direção. Lembre-se, é nas Escrituras que conhecemos o próprio Deus. É através das Escrituras que conhecemos os atributos de Deus. É pelas Escrituras que conhecemos os planos de Deus. É pelas Escrituras que conhecemos o agir de Deus. É pelas Escrituras que conhecemos o plano de Deus para a nossa vida. O projeto de Deus para a nossa vida. E é assim que a palavra de Deus nos guia. E é por isso que lá no versículo 105, um pouquinho mais adiante, ele diz, num texto tão conhecido de todos nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina os nossos passos, guia o nosso caminhar, dirige a nossa vida. E por isso, voltando lá para o versículo 18, a sua oração, no Salmo 119, versículo 18, é: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. E é por isso que quando nós não temos a palavra de Deus, falta sabedoria para as nossas decisões, enquanto a palavra de Deus ilumina o nosso caminhar. Versículo 130 diz: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A palavra de Deus nos ilumina. E é por isso que Paulo, preocupado com aqueles que não têm a palavra de Deus e mostrando a diferença entre eles, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio, para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não dá para falar muito sobre esse versículo, porque só ele daria outro sermão. Mas aqui, a tese levantada por Paulo ao escrever isso para Timóteo, é que essa palavra de Deus nos dá direção. Ela dirige os nossos passos, ela ilumina o nosso caminhar, ela nos concede a sabedoria e o discernimento necessários para que as nossas decisões sejam sempre as melhores. A palavra de Deus nos proporciona direção, mas o salmista vai mostrar ainda que a palavra de Deus proporciona segurança. Em vários dos versículos desse salmo, ele vai mostrar que essa palavra nos proporciona segurança. Primeiro, convém lembrar que a ausência da palavra de Deus nos deixa perdidos, desorientados. O versículo 3 do Salmo 1, que nós lemos lá no início, fala que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto a seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É no Salmo 119 que aprendemos, por exemplo, que a palavra de Deus nos fortalece diante das influências. A palavra de Deus nos fortalece diante das influências. Lembram do versículo 9? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Já no versículo 6 ele dissera: então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. E no versículo 110, os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos.
Você quer ter segurança para não ceder diante das pressões e das tentativas de engano que lhe cercam permanentemente? Só a palavra de Deus pode nos sustentar. É a palavra de Deus que nos fortalece em um mundo e uma sociedade onde as pessoas caminham em direção oposta à nossa, onde os valores estão cada vez mais distantes dos valores cristãos, onde as pressões são cada dia maiores, onde as perseguições começam a surgir em diversos segmentos de nossa sociedade, onde os relacionamentos muitas vezes são ameaçados justamente por conta dessa contracultura que nós encontramos em nosso mundo. A palavra de Deus nos dá segurança, portanto, diante dessas influências. Mas o texto ensina que ela também nos dá segurança diante das tentações. Versículo 104 diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Você quer aprender a odiar o pecado? O salmista está ensinando o caminho. Eu aprendo a odiar o pecado quando eu alcanço o entendimento que os mandamentos do Senhor me proporcionam. Quando eu conheço mais aquilo que a palavra de Deus me ensina. Por isso, aquela famosa frase de Moody: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. É nesse livro que encontramos segurança necessária para lidar com as tentações. E o mais conhecido talvez desses salmos: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro de meu avô. Houve uma época que eu passei um tempo dormindo na casa do meu avô com ele, e ele tinha uma Bíblia grande. Eu gostava de ler a Bíblia na Bíblia dele, uma Bíblia grande. Eu gostava de fazer minha leitura devocional na Bíblia dele. Eu nunca esqueço disso, eu era criança ainda, mas um dia eu abri no Salmo 119, eu estava lendo, e quando eu li esse versículo, eu percebi que tinha um asterisco marcado no versículo de caneta, e eu fui para o rodapé da Bíblia e tinha escrito assim: a melhor coisa, no melhor lugar, com o melhor propósito. A melhor coisa, a tua palavra, no melhor lugar, no meu coração, com o melhor propósito, não pecar contra ti. Para pastor Batista, um sermão pronto, 3 pontos, já certinho, já pronto, fácil. E pastor Batista baiano, então, espetacular, né? Porque o negócio do serviço já está pronto. O serviço já está pronto para domingo. Mas eu nunca esqueci isso. Faz algum tempo já. Mas a palavra de Deus me dá força diante da tentação. É a palavra de Deus que me dá força diante das adversidades. Diante das adversidades, eu sou obrigado a admitir que a vida inclui adversidades. Eu tenho um amigo que disse assim: Jesus deu a previsão do tempo, no mundo tereis aflições. A gente sabe que vai lidar com isso. A previsão está feita, está estabelecida. E aí no versículo 92 do Salmo 119, veja aí, ele diz: se tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Sabe por que a gente não perece diante da aflição? Porque a palavra de Deus é a nossa fonte de esperança, é a nossa fonte de alegria, é a nossa fonte de recreação, para usar a expressão do salmista. Mais adiante no versículo 107, ele diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. E nos momentos de aflições que eu posso encontrar na palavra de Deus, condições para resistir, até porque essa palavra me dá força. E o versículo 28 diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. É essa palavra de Deus que me fortalece. Como é interessante perceber o modo como, de maneira muito prática, a palavra de Deus vai se tornando aquilo que nos sustenta, aquilo que nos mantém, aquilo que nos protege diante das pressões, aquilo que nos protege diante das tentações, aquilo que nos sustenta diante das aflições e adversidades, aquilo que nos traz alento e esperança nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu gosto de comentar na igreja que o Espírito Santo às vezes funciona na vida da gente como uma espécie de Google, né? Ferramenta de busca, um search. E aí o que acontece? Quando você está num momento de muita angústia, o Espírito Santo vai lá na sua mente, no seu coração e busca. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
E quando o inimigo tenta nos enganar, como se a gente não tivesse como resistir à tentação, eu citei esse versículo para os pastores, o Espírito Santo vai lá no meu coração, na minha mente, e busca lá, e pinça lá. O Senhor não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, antes com a tentação dará também o escape. Todas as vezes em que eu preciso de algo em minha vida, o Espírito Santo vai no meu coração e busca a resposta das Sagradas Escrituras para aquilo que eu preciso. Só tem um detalhe: só vai funcionar se eu tiver lido. Porque pode haver um momento que o Espírito Santo procura e não acha nada. Quando Jesus foi tentado, para cada tentação, ele pinçou um texto das Escrituras e tinha a resposta certa, tinha a resposta exata. Como é bom quando somos alimentados por essa palavra, de tal forma que qualquer que seja a demanda ou a necessidade, o Espírito Santo consegue encontrar no fundo do nosso coração a resposta de que nós precisamos para aquela situação e para aquela circunstância. É a palavra de Deus, portanto, que nos proporciona a direção, é a palavra de Deus que nos proporciona a segurança, mas eu continuo ainda para dizer que é a palavra de Deus que nos proporciona referencial. Referencial. E eu queria destacar esse ponto, irmãos, porque sem dúvida essa é uma das grandes dificuldades dos tempos em que nós vivemos. Esse é um dos grandes problemas dos dias em que nós vivemos. A ausência de referenciais nobres, a ausência de referenciais dignos, a ausência de referenciais que nos ajudem a, com sabedoria, guiar os nossos passos. Quando eu penso um pouco na sociedade de hoje, nas circunstâncias que vivemos e nas pessoas que têm poder para influenciar e influenciam hoje, basta olhar quem são literalmente os influencers do momento. Eu me lembro de uma frase escrita por um escritor inglês chamado Savage Landor, há 100 e poucos anos, em 1921. Ele escreveu um livro em que ele disse o seguinte: no momento em que homens pequenos projetam sombras grandes, é sinal de que o sol está se pondo. Quando homens pequenos projetam sombras grandes, é sinal de que o sol está se pondo. Vemos uma sociedade que parece experimentar o ocaso, que parece experimentar o pôr do sol, onde pessoas pequenas projetam sombras grandes, onde os referenciais da humanidade são os piores possíveis, onde aqueles que deveriam ser referência não o são, e aqueles que ocupam posição de referência não deveriam estar ali. E é por isso que Jesus alerta aqueles a quem fala e diz, no versículo 29 de Mateus 22, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se eu não conheço as Escrituras, irmãos, eu vou errar. Fatalmente irei errar. Errarei nas minhas decisões, errarei nas minhas escolhas, errarei nos rumos que dou à minha vida, errarei nas marcas que deixarei na futura geração, na minha família, errarei nos meus relacionamentos. Até porque Isaías lembra, no capítulo 5, versículo 20, Deus diz através do seu profeta: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Numa sociedade em que os referenciais estão totalmente perdidos, as pessoas são conduzidas a errar, e erram com naturalidade. E mais que isso, começam a aceitar o erro como se ele fosse normal. Mas vão além disso, começam a ensinar o erro como se ele fosse louvável, e a condenar a verdade, e a condenar o certo, e a condenar aquilo que deveria ser o nosso referencial. E nesse processo de inversão de valores, nós somos desafiados a preservar referenciais que efetivamente valham a pena, que efetivamente mereçam ser seguidos. Quando a gente lê a triste parte da história do povo de Deus, lá no livro dos Juízes, nós encontramos um povo sem referencial, um povo perdido,
Versículo 6 do capítulo 17 dos Juízes, e a mesma coisa no versículo 25 do capítulo 21, diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Enquanto isso, o salmista, agora no versículo 80 do Salmo 119, diz assim: seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que eu não seja confundido. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. E diante das diferentes mensagens e vozes que o mundo nos apresenta, o versículo 169, já perto do final do Salmo, apresenta a oração do salmista que diz: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Na ausência, muitas vezes, de referenciais aos quais possamos nos apegar, que a palavra de Deus seja a nossa fonte permanente. Eu queria terminar lembrando que, acima de todas essas coisas, além de lembrar que a palavra de Deus dá sabedoria, que a palavra de Deus nos sustenta e nos preserva, que a palavra de Deus nos dá referencial, o salmista encontra prazer na palavra de Deus. E no versículo 24 ele diz: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. E no verso 165 ele diz: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Eu queria terminar lembrando uma história que gosto muito de contar, e talvez você já tenha ouvido. Mas é a história de 4 pastores norte-americanos que um dia estavam conversando entre si, e alguém levanta a questão: qual a versão da Bíblia que você mais gosta? Eu gosto mais da tradução do Rei Tiago, a King James, que hoje nós temos em português. É uma versão clássica, e o que a King James antiga tem aquele inglês rebuscado, aquele inglês erudito, eu acho bonito aquilo. Ou disse: não, eu gosto mais da NIV, a nossa NVI, a nova versão internacional. É mais leve, é uma leitura mais fácil de entender, não tem palavras estranhas, as palavras são mais familiares. Outro disse: eu gosto mais da tradução na linguagem de hoje. Qualquer pessoa pode entender, até quem nunca entrou na igreja, tem uma linguagem bem popular, comunica mais. O quarto daqueles pastores estava calado. Eles disseram: e você? Ele disse: eu gostei mais da tradução de minha mãe. Sua mãe? Sua mãe traduziu a Bíblia? Ele disse: foi. Minha mãe traduziu a Bíblia na sua vida diária. Foi a Bíblia que eu li. Foi a Bíblia que eu conheci. Os princípios da palavra de Deus, ela me ensinou pelo modo como ela vivia. Os conceitos da palavra de Deus, ela me ensinou pelos hinos que ela cantava. As lições da palavra de Deus, ela me ensinou nas histórias que ela me contava. Aquela tradução foi a Bíblia que mais falou ao meu coração. Se eu tenho o sonho e desejo de ser um formador de discípulos, eu preciso começar apaixonado pela palavra de Deus. Eu preciso que essa palavra faça parte da minha vida. Eu preciso conhecer conceitos, princípios e valores e me alimentar deles, de tal maneira que em todas as circunstâncias da vida, essa palavra me ilumine, essa palavra me guie, essa palavra me proteja, essa palavra seja o meu referencial, e que as pessoas conheçam a palavra de Deus através de mim. Amém. Eu estou comprometido.